programa anterior, para além da gastronomia, continuámos a explorar Évora. Conhecemos o passo a passo da produção de cortiça e as várias épocas que marcaram esta cidade, pois nas suas ruas encontram-se quase 20 séculos de história. Fique connosco! E no programa de hoje continuamos pela cidade de Évora. Sabia o motivo pelo qual esta cidade foi escolhida para ser residência de reis? Ou que é a única cidade portuguesa membro da rede de cidades europeias mais antigas? E ainda da capital do Alentejo vamos até ao norte do país, até à cidade de Barcelos. Fique connosco! No coração do Alentejo, Évora é uma cidade fascinante. Hoje em dia é um dos destinos preferidos em Portugal. A cidade foi considerada Património Mundial pela Unesco em 1986. As suas raízes datam ainda do tempo dos romanos, como pudemos ver nos programas anteriores. Foi também o destino de residência escolhido por reis de Portugal no século XVI. Mas tal acontecimento teve um motivo até que digamos que bastante sério. Quer saber? Para isso temos connosco a guia intérprete Cristina, que vai contar-nos o que é que aconteceu. A partir de 1348 havia uma coisa horrível na Europa que era a peste negra. A peste negra, a peste bubónica, nós não sabíamos, eram os ratos que tinham as pulgas, não é? E as pulgas, quando mordiam nas pessoas, fazia ali um bolhão, uma bolha preta que infectava e, enfim, morríamos em menos de 24 horas. E havia aldeias inteiras, cidades inteiras que morriam daquilo e ninguém percebia porquê. Ninguém percebia porquê. E havia muita peste em Lisboa. E então, a partir de Dom Afonso V, que é o pai de Dom João II e da Joana Princesa, os reis começaram a vir muito mais para o mais longe possível de Lisboa, não é? E então, para todo o século XVI, para o rei Dom Manuel, o filho dele Dom João III, o próprio Dom Sebastião, viveu aqui. E foi aqui que Dom Manuel deu as cartas de regimento, que é assim que se chama, entregou ao Vasco da Gama o que era o propósito da viagem dele para a Índia. Foi aquilo que Vasco da Gama esteve em audiência com o rei, num palácio que já não existe, que infelizmente demoliram tudo para construir aqui o mercado, mas era uma coisa enorme, lindíssima, não é? E foi aqui que o Vasco da Gama ouviu do rei: tu vais à Índia e eu quero que vás à procura de cristãos e de especiarias e de pimenta. Ou seja, um Incrível, episódio super importante para a história de Portugal. E aqui em Évora. Aqui em Évora, nós só entendemos como é que era o palácio quando vemos aquela maquete. Infelizmente agora só existe uma pequena parte, que vamos ver daqui a pouco, que era a Galeria das Rainhas, que no fundo era onde elas dormiam, não é? Do resto desapareceu tudo, mas ao olhar para aquele pequenino exemplo do que era a arquitetura deste palácio, percebemos o quão magnífico devia ter sido este Palácio Real. Era aqui mesmo que é a Galeria das Damas, que era a Galeria das Damas. Um Verdade. edifício muito bonito mesmo. Sim, e foi a única coisa que restou do antigo Paço Real, não é? Chama-lhe o Paço de Dom Manuel, mas na realidade porque foi ele que melhorou o Palácio Real, mas já cá existia um. E quando olhamos para esta galeria, que lindo que é, os arcos, aquela varandinha ali, vemos ali a Esfera Armilar, o emblema do rei Dom Manuel I, conseguimos entender que bonito que seria Se tivesse ainda tudo em pé, não é? se estivesse ainda tudo em pé. Mas venham até cá mesmo, porque este edifício é utilizado para exposições, pode haver exposições. E além do mais, há um jardim à volta, não é? Olha, e este jardim é magnífico. E quando está calor, se vier até Évora no verão, está um bocadinho de calor, aqui está sempre bem. É Chama-se um refrescante. jardim público. É um certo? jardim público, é um jardim público. E ali ao meio temos uma estátua do Vasco da Gama. Ah, lá está a Lembra? história que você contou com o Vasco da Exatamente. Gama. Veio aqui até ao rei Sim. e o rei mandou para as Índias. E foi aqui que ele enviou para a Índia.
E aquela estátua foi um presente da África do Sul e está lá várias coisas escritas também numa língua muito engraçada que se chama afrikaans. Pois, foi uma prenda dos portugueses que vivem na África do Sul, aqui à cidade de Évora, para relembrar, enfim, essa conversa que o Dom Manuel terá tido com o Vasco da Gama a dizer que queria mesmo chegar à Índia e quão importante era descobrir o caminho marítimo, a passagem que levava os portugueses até à Ásia. Pronto, ali temos a estátua do Vasco da Gama. Navegador e explorador português do século XV, dizem que Vasco da Gama terá estudado navegação e matemática em Évora, estudos que auxiliaram nas diversas viagens que realizou. Neste jardim onde se encontra a sua estátua é um espaço verde, onde pode descontrair e admirar a vasta diversidade de vegetação num dos seus bancos coloridos espalhados por todo o lado, ou optar por conviver com o seu grupo de amigos, ou então passear com o seu animal de estimação, ou ver os animais que por aqui residem. É um local de lazer com 3,3 hectares de terreno. E nós vamos seguir até ao nosso próximo ponto aqui na cidade de Évora. Para além da riqueza cultural, Évora tem uma rica herança educacional, pois desempenha um papel importante no sistema de ensino em Portugal e na promoção do conhecimento e da educação. E nós decidimos parar numa das instituições de ensino mais predominantes desta cidade. E não podemos sair de Évora sem passar por aqui. Vocês já devem estar... sim, é mesmo lá onde vocês estão a pensar. A famosa Universidade de Évora. Esta universidade tem muita história, é uma das mais antigas do país, a segunda, se não me engano, não é, Cristina? É verdade, porque a primeira universidade foi fundada em 1290. A Escola de Gerais foi fundada até em Lisboa, depois andou para a frente e para trás, Lisboa-Coimbra, Coimbra-Lisboa. Na Universidade de Coimbra costumam dizer que a Universidade de Coimbra foi fundada em 1290, mas de facto ela só chegou a Coimbra em 1536 com Dom João III. E esta foi logo a seguir. Esta universidade foi fundada mais ou menos no mesmo período, logo a seguir, por o cardeal Dom Henrique, e era também jesuíta, como também era a de Coimbra. Aliás, lá no alto, mesmo no alto, aquela roda está lá escrito IHS, que é o símbolo da Companhia de Jesus, os jesuítas, e depois, enfim, foi um colégio dedicado ao Espírito Santo. Aqui se estudava na altura pelas coisas normais, a teologia, retórica, direito. Agora tem todas as faculdades, é uma das grandes universidades de Portugal. Estuda-se tudo aqui. Estuda-se tudo aqui, é verdade. É visitável, paga-se pouco, 3 euros, e se forem séniores ainda é menos, e pode-se visitar o antigo refeitório dos alunos, que ainda é hoje o refeitório. Pode-se visitar as salas de aula, a biblioteca. Isto aqui, onde a gente está, aqui qualquer pessoa pode entrar sem comprar bilhetes, pode vir aqui só mesmo para ver. Exato. Isto vale a pena. Só isto vale a pena. Tem uma fonte renascentista, tudo de altíssima qualidade, mármores da região, mármores de Estremoz, azulejos de azul e branco, portanto aquilo que era o comum para o século XVII, XVIII, portanto fechamos com chave de ouro, porque é um edifício do mais bonito que existe. Se já vimos coisas bonitas em Évora, a universidade não fica atrás, não acha, Ina? Não fica atrás. Hoje em dia, a Universidade de Évora é uma instituição moderna e inovadora, que acolhe mais de 10.000 alunos. O leque de opções de formação que a Universidade oferece é bastante variado, como formação nas áreas humanísticas, científicas, tecnológicas e artísticas.
Eu sei que nós temos já irmos embora, mas eu, entanto, não resisti, dei aqui uma volta e encontrei aqui uma curiosidade. Por exemplo, estes azulejos aqui não são só assim azulejos à toa. Por exemplo, aqui dava aulas de geometria e astronomia. E os azulejos que estão aqui retratam exatamente as disciplinas que eram dadas e assim nas outras salas todas. E estes azulejos estão mesmo dentro das salas, impressionante, não é? E para você que só chegou agora, estivemos em Évora. A capital do Alentejo nem sempre foi o que vemos hoje em dia. No século XVI, por exemplo, foi a cidade escolhida para ser residência de reis. Também foi aqui que Dom Manuel deu a instrução ao navegador Vasco da Gama para realizar a viagem marítima até à Índia. O ensino também é um ponto forte nesta cidade. Sabia que a Universidade de Évora foi a segunda a ser fundada em Portugal? Da cidade de Évora, vamos até à cidade de Barcelos. Barcelos foi a cidade escolhida hoje e Barcelos fica na região do Minho, no norte de Portugal, muito próximo à cidade de Braga, cerca de 30 minutos para quem vem de carro. E para começar a falar de Barcelos, vamos começar do início, da sua origem. E a pergunta que eu tenho para a Cristina logo aqui no início é: Cristina, o que é que significa a palavra Barcelos? São sempre essas perguntas difíceis que me põe, Ina, porque há várias teorias sobre a origem do nome, mas a teoria mais comum é que seja o nome latino, que quer dizer pequeno barco, uma embarcação. E as pessoas normalmente, para aceder a Barcelos, se vierem do sul, tinham que atravessar o rio Cávado de barco, e então havia um barqueiro para fazer atravessar as pessoas, e daí deriva então o nome de Barcelos, de Barcelum, que é um barquinho, Ok, então Barcelos é um barco, não um barro, talvez. Há pessoas que talvez pensem que vem de barro, porque esta é terra de barristas, isto é terra também da Festa das Cruzes, é a terra da Feira de Barcelos, muito conhecida, e também, claro, do Galo de Barcelos, que é aquilo que a gente consegue observar daqui. Até podemos ir lá mais perto, ao pé do Galo. O Galo de Barcelos. E Cristina, o Galo tem uma lenda associada, não é? Tem. Você pode nos contar esta lenda? Sim, é uma lenda com muitas versões, Ina, portanto é difícil sempre escolher qual das versões, porque eu posso dizer uma delas e depois as pessoas leem uma coisa totalmente diferente, mas o que importa é que a figura central é um peregrino, é um jovem que vai a caminho de Santiago de Compostela e que atravessa a cidade de Barcelos na época medieval. E que foi acusado injustamente, ao que tudo indica, de roubo. E naquela altura um roubo, que há várias versões. Há quem diga que ele roubou talheres, outras pessoas dizem que ele roubou as joias de uma rapariga, não importa muito. O roubo foi sentenciado como algo muito grave e ele tinha que morrer na forca. Bom, ele, coitado, estava inocente e invocou a proteção Nosso Senhor Jesus Cristo, que fez com que, no dia em que ele era para ser morto na forca, à frente do juiz estava um galo, morto, evidentemente, prestes para ser comido, e o galo levantou-se e cantou. E ao cantar, deu a entender que aquele homem estava inocente. E aí ele pôde ir em liberdade. Portanto, esta é uma lenda muito bonita, que, enfim, isto não é única de Portugal, tenho a dizer, ela também existe em outros países, em Espanha, na Itália, com ligeiras diferenças, mas o que importa é que a justiça se fez cumprir. Portanto, também é um símbolo de justiça este galo. É um símbolo de justiça e de paz, no fundo.
E certamente você, se já ouviu falar dos símbolos de Portugal, o galo é muito representado em todas as lojas do país de Portugal. Vemos sempre este galo e este galo é originário então aqui da cidade de Barcelos, que nós vamos conhecer hoje. E nós vamos já andando para conseguirmos ver tudo. Barcelos tem cerca de 21 mil habitantes e conta com 60 freguesias. A cidade é ideal para quem procura um lugar tranquilo para viver com a família, pois tem uma comunidade que se preocupa com as pessoas. Em frente à Câmara Municipal encontra-se a estátua do Bispo, mais tarde santificado pela Igreja Católica, Dom António Barroso, uma homenagem pelo seu trabalho missionário e por ter nascido na cidade de Barcelos. Esta estátua faz parte do património local e cultural da cidade e é uma forma de preservar a memória e a história deste ilustre filho da cidade. Por esse motivo, a sua localização privilegiada. Estamos no Paço dos Condes de Barcelos, que seria a casa do juiz que deu a sentença ao peregrino de Barcelos, é verdade. E estamos aqui à frente de uma cruz e aqui conta mais uma versão da lenda do Galo de Barcelos. Como a Cristina indicou, existem várias versões. E vou perguntar à Cristina qual é então esta versão, a outra versão da lenda do Galo de Barcelos. Pois esta coluna data do século XIV e estava no sítio da Cerca Velha, onde também estava a forca, é o sítio da Forca Velha, e conta-nos uma versão completamente diferente. Vemos aqui embaixo um homem, que há versões que dizem que é a mesma figura de Santiago, outros dizem que é Jesus Cristo, que está com a mão por baixo do pé do jovem peregrino que está na forca, portanto evita que ele fique pendurado e que se enforque, até que o galo canta, e por cima vemos o galo, e que vai então testemunhar da justiça que tem que ser feita de libertar o jovem porque ele era inocente. Portanto, esta é a lenda que normalmente nós vemos na Itália, é muito mais o que se conta lá do que cá em Portugal. E estas lendas eram contadas de castelo em castelo, de passo em passo, pelos trovadores, e assim se espalhou pela Europa toda. Agora, se começou na Itália e veio cá parar, ou se começou aqui e foi para lá parar, não sabemos. Mas há várias versões em vários países europeus, e aqui está então a versão do século XIV, que é diferente daquela que nós contámos anteriormente. Mas também tem um peregrino e um galo, por isso certamente essa parte deve ser verdade. Sempre o peregrino e o galo. Sempre. E é ponto assente. E que foi o galo que justificou a libertação do peregrino. Lá está o símbolo, o galo como símbolo da justiça, e o peregrino em nenhuma das lendas chegou a enforcar-se, não é? Não, o galo sempre salvou. A Deus. Sim, é o que importa, que o peregrino ficou vivo. E a questão é que, como eu referi, estamos no Paço dos Condes de Barcelos. Cristina, porquê é que este paço está assim em ruínas? É também uma boa questão. Os Condes de Barcelos, o título foi dado por Dom Dinis, e aqui era um sítio estratégico, porque para conseguir passar pelo rio Cávado para o interior do território tinha que pagar portagem, não é? As pontes tinham uma portagem e a portagem era recebida aqui pelo Conde. Acontece que, no tempo da Batalha de Aljubarrota, Dom Nuno Álvares Pereira, mais tarde São Nuno Álvares Pereira, Nuno de Santa Maria, que ele é santificado, tornou-se também, a filha dele casou com Dom Afonso, o filho natural de Dom João I. E Dom João I deu-lhe o título de Duque de Bragança. O que é que acontece? Os Condes de Barcelos tornaram-se Duques de Bragança e foram viver para onde? Para Guimarães. Era aí o passo dos Duques de Bragança. Onde a gente esteve. Exato. Apesar de eles mantiveram o título de Condes de Barcelos, aliás, até os nossos reis mais tarde, estou-me a lembrar, por exemplo, de Dona Maria I, que foi rainha, ela também era Condessa de Barcelos. O atual Conde ainda é o Duque de Bragança, portanto ainda existe o título, mas nunca mais voltaram aqui. Eles tinham outros passos maiores, mais bonitos, depois até foram reis. Isto foi caindo e hoje em dia a Câmara Municipal, ou
quem tutela resolveu deixar assim, porque de facto não temos que reconstruir tudo. Isto é uma memória do espaço e da família, do que foi a história da família Bragança até aos dias de hoje. Não é necessário estar sempre a reconstruir tudo, não é? É giro, dá para ser visitável, não é? É maravilhoso, tem uma vista lindíssima sobre o Rio Cávado, é um museu arqueológico, está aberto ao público, toda a gente pode vir e visitar, não se paga entrada. Portanto, está muito bem, tem várias peças de lápides, tumulária, que conta a história aqui de Barcelos. E para além do mais, temos esta vista lindíssima sobre o Rio Cávado e sobre, do outro lado da ponte, Barcelinhos. Esta ponte é medieval, estão a ver ali a estrutura, tem aquelas quilhas, que é muito comum na época medieval, para quando o rio enchia, a fazer com que a ponte não abanasse, não é? A água dividia-se entre um lado e outro das quilhas. E do outro lado temos Barcelinhos, não é? Ou seja, deste lado é Barcelos, do outro lado é Barcelinhos. Exatamente. Interessante, e o que separa é tal ponte medieval. Exato. E por aqui passava o Caminho de Santiago, que vamos agora também ver. Ok. Pronto, então não deixe de vir, depois de conhecer a lenda do Galo, conhecer ainda a Casa do Juiz, que é algo muito interessante, e a outra versão da lenda ali descrita na cruz. E nós agora vamos seguir em frente porque há muito para ver em Barcelos. Saindo então ali do Paço dos Condes de Barcelos, mesmo aqui ao lado, a Igreja Matriz da cidade de Barcelos. E agora vamos iniciar este caminho, que era um caminho medieval, e isto tudo era medieval, não é, Cristina? Há imensos anos atrás. Há muitos anos atrás, estamos a falar dos séculos XIV e XV, até anteriormente já existiria, claro, desde a altura de Dom Dinis, um paço, portanto, dos finais do século XIII, princípio do século XIV, e a Igreja Matriz é a igreja mais antiga, é uma igreja românica, mas que não é a mais conhecida. A igreja mais conhecida fica já no Campo da Feira, que é a igreja do Nosso Senhor da Santa Cruz. Mas vamos para lá. Mas para chegar lá temos que atravessar todo o antigo burgo medieval, portanto vamos seguir naquilo que era a estrada que levava de Barcelos a Santiago, por onde passou o nosso peregrino. O peregrino da lenda do Galo de Barcelos. Exato, aquele que depois de lhe tirarem a forca, o nó da forca, deve ter prosseguido o seu caminho para Santiago. Vamos então agora andar nos passos do peregrino. O Caminho de Santiago é uma rede de rotas de peregrinação assinaladas com o símbolo Concha de Vieira, que levam os peregrinos à cidade de Santiago de Compostela, em Espanha, onde acredita-se que estão sepultados os restos do apóstolo Tiago. Barcelos é uma cidade que ainda tem muito mais por descobrir, então aconselhamos a não perder o próximo programa. E no próximo programa, continuamos pela cidade de Barcelos. Para quem gosta de história, curiosidades, artesanato e quiser ficar encantado por uma cidade, certamente Barcelos é uma boa opção. Já conhece a cidade? Não perca!